Muito bem, gente. Como eu disse aí no início do programa, infelizmente, mais uma notícia ruim para os obesos, para os gordinhos, né? Para aqueles que estão um pouco ou muito acima do peso. É o seguinte, estudos aí comprovam que a obesidade, o excesso de peso, contribui também, além de tantas outras coisas negativas, contribui também para o surgimento do câncer de próstata. Vou conversar aqui com o doutor Fernando Marcicano, é isso mesmo, não escrevemos errado, não, é Marcicano, né, que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom, prazer. Muito obrigado pela sua presença. Sim. É bom que você veio. Sim. Bom, doutor, então conta pra gente aí essa novidade negativa. Na verdade, assim, não há uma relação muito clara entre o câncer de próstata e a obesidade. Realmente, assim, ele não produz a doença. Mas a partir do momento em que o paciente tem um câncer de próstata, aí, geralmente, a doença tem uma evolução pior do que a pessoa não obesa. Tanto em termos de, a despeito de qualquer tipo de tratamento, cirurgia, radioterapia ou algum tipo de tratamento hormonal, geralmente o paciente obeso ele tem uma evolução pior do que aquele que não é não obeso. E reage menos ao tratamento? A resposta geralmente é pior. A possibilidade de ter uma recidiva, da doença progredir de uma forma mais rápida, ela é mais comum nos pacientes obesos. Doutor, para o que a obesidade não faz mal? Se não me engano, acho que é só tuberculose. Acho que a tuberculose. Olha, pelo menos tratamento tuberculose já salva. A gente escapa, né? É impressionante. Está diretamente associado às doenças coronárias. Sim, com certeza, sim. É verdade. Associado também à facilidade da pessoa desenvolver o diabetes, né? Realmente é mais complicado. Inclusive, da minha área também, que seriam os cálculos renais também, há uma certa relação entre. Obesidade também. Bom, o remédio é o de sempre, claro que existem casos específicos, né, tratamento, mas de maneira geral recomenda-se atividade física, alimentação balanceada. Exatamente. Isso ajudaria tanto para tratar a obesidade, como de certa forma esses diversos tipos de doenças provavelmente teriam uma evolução melhor caso o paciente consiga, né, reduzir seu peso. Isso todo mundo sabe, viu, gente? Mas pouca gente faz. Todo mundo sabe. É difícil. Vamos evitar a bebida alcoólica, caminhada, né? Mas são medidas que com certeza vão contribuir não só para o paciente que a pessoa, né, vamos dizer que ainda não tem desenvolvido doença, como caso ela esteja em algum desses tratamentos, com certeza a doença vai ter uma evolução melhor do que se ela estiver obesa. Evitar as gorduras, as carnes gordurosas. Exatamente. Mas, doutor, nossos ancestrais não inventaram o arco e flecha para caçar brócolis. É verdade. É difícil, né? Na verdade, também é uma questão que a gente, por exemplo, na época, tudo bem, eles eles iam caçavam animais, mas eles tinham uma atividade física muito mais intensa, tinham que caçar, né? Infelizmente, hoje em dia, apesar da gente ter a facilidade de obter os alimentos, eles, infelizmente, se utilizados de forma indevida, eles podem causar uma série de problemas para a gente. Obviamente, eles tinham uma oferta menor de alimento, né? Alimentação. Uma vida mais difícil também. Uma vida que exigia mais esforço físico, também. Né? É claro que isso é só uma brincadeira. Não, claro. Mas, doutor, a questão da impotência também se trata... Também seriam coisas associadas, sim, com certeza. Está na sua área também, né? Também. 11 em cada 10 homens têm medo da impotência. Certo. Né? A impotência, ela está na cabeça, como a gente ouviu alguns, né, pelos mais antigos falam muito. Isso é a cabeça, é de cada um, né? Está no folclore popular brasileiro, até nas músicas, né? Para remédio, para cavalo velho, remédio é capim novo, né? Exatamente. Tem outra, mulher nova, bonita e carinhosa, tem essas coisas. Até que ponto é a cabeça que está no comando? Olha, realmente, assim, vamos dizer assim, o componente psicológico, psíquico, ele está sempre associado à dificuldade de ereção, né, à impotência. E é verdade que, obviamente, um paciente jovem, que você vê que não tem nenhuma comorbidade associada, provavelmente o componente psicológico é o mais importante. Há algumas patologias vasculares, especialmente isso no paciente jovem, que pode ter sofrido algum trauma e que há comprometimento da circulação no pênis, que também pode desenvolver a dificuldade de ereção. Agora, já o paciente mais, vamos dizer assim, mais velho,
Aí sempre você vai ter, se o paciente tem alguma doença cardiovascular, por exemplo, uma aterosclerose, há uma chance maior desse paciente ter uma impotência ou disfunção erétil. Se o paciente tem uma doença neurológica, por exemplo, o componente a comprometimento, né, da inervação peniana também vai também, de certa forma, prejudicar. Sempre você vai ter esse componente orgânico e o psicológico associado. E uma doença também extremamente comum em nosso meio, que é o diabetes mellitus, ele pega os dois, tanto as artérias quanto os nervos. Então, há essa gama de doenças. É claro que tanto, infelizmente, aquela doença que atinge os vasos do coração vão atingir também os vasos do pênis e com isso provocar esses quadros de impotência, de disfunção erétil. E infelizmente, assim, infelizmente não, o componente psicológico ele está sempre associado e é aquele que a gente tenta trabalhar mais com o paciente para que, caso ele tenha esse quadro, ele consiga recuperar da forma mais rápida possível e muitas vezes, às vezes com a orientação do médico, a colaboração do paciente e às vezes utilizando alguns medicamentos que ajudam, né, a manter a circulação peniana, o paciente consegue recuperar desse quadro de uma maneira de certa forma satisfatória. Bom, nós temos na nossa cultura, né, uma presença muito forte da medicina popular. Sim. Existe receita para tudo. Né? Tem bastante. A cada doença tem 15 mil receitas, o brasileiro tem 15 mil receitas. E tem algumas dessas aí que funcionam, é lenda, porque eu tenho um caso aqui de um amigo nosso, o Breno, que é nosso cinegrafista, e ele tomou uma garrafada que venderam para ele lá na terra dele, lá em Filisburgo, venderam para ele lá no Vale de Jequitinhonha, venderam uma garrafada de catuaba com raiz de não sei o quê, com ovo de cobra, e ele tomou isso durante o dia e teve uma baita diarreia, rapaz. O negócio não resolveu nada, não resolveu nada, só piorou. Eu pensei que você me contar uma história diferente, eu falei, não, o negócio lá funcionou. Não funcionou, não, foi só diarreia. Não, realmente assim, basicamente o que a gente utiliza em termos de medicação para esses pacientes é aqueles, não vou falar o nome do medicamento, mas é que eles falam que é o inibidor da 5-fosfodiesterase, há uma série de medicamentos, obviamente eles também provocam alguns efeitos colaterais, mas principalmente naquele paciente que não tem um comprometimento cardiovascular importante, a gente pode utilizar e a gente tem boa resposta. Para você ter ideia, quando apareceram esses medicamentos, eu estava na minha residência, a gente não tinha nada, a gente não tinha opção ou as opções eram muito ruins. Então, de certa forma, essa classe de medicamentos, né, evoluiu. Ajudou bastante no tratamento, com certeza. Obviamente, existem outras opções, medicamentos que você injeta no pênis, né, por exemplo, prostaglandinas, e, em último caso, a colocação de próteses penianas também, que é uma outra alternativa para esse tipo de tratamento. A questão do hipertenso. O hipertenso pode usar essa medicação? A única contraindicação seria aqueles pacientes que usam nitrato. Realmente, o problema do paciente que está em uso de nitrato é que todos os dois medicamentos eles reduzem a pressão arterial. Então, ele pode usar um antihipertensivo e usar o medicamento sem problema. Entretanto, o nitrato ele tem uma sinergia muito forte. Então, aí ele pode provocar uma queda mais importante da pressão arterial do paciente. Aí, nessa situação específica, ele é contraindicado, sim. E naqueles pacientes que, por um acaso, apresentam reação alérgica a essa classe de medicamentos. Em qual idade é normal, se é que é normal, sim, a pessoa, o homem, vamos dizer, desacelerar? Bom, olha, eu acredito. Se tem uma idade, fala. Vamos dizer assim, lá para os 40, 50 anos. 40 é muito pouco, doutor, pelo amor de Deus. É mais ou menos, apresenta assim, queixas leves, vamos dizer assim. Aí, achei que você ia falar em 60, me deixou todo animado aqui. Por 40 já me derrubou. Mas assim, e obviamente que pode haver, assim, há uma gama, né, de apresentação da doença, mas o que apresenta alguma queixa, sim, mas que a partir de 60, 70 anos, realmente aí a queixa do paciente passa a ser mais importante ou mais relevante, sim. Eu já ouvi dizer que tem um estudo muito sério aí, que diz, assim, estudo feito entre as profissões, que aqueles que correm menos risco são os apresentadores de TV. Costumam ir até 80, 95. Às vezes até passa, né? Doutor, bom demais ter você aqui. Um papo muito legal. Muito obrigado. Viu? E olha, vamos combinar da gente conversar mais vezes aí, né? Às vezes abordar outros assuntos. Claro, porque dentro da sua área, então... Sim, com certeza. Uma gama de assuntos é sempre interessante. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado pela presença. Gente, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho vamos trazer para você um músico lá da Irlanda que acredita em duende e fada, hein? E quase não bebe. Daqui a um minutinho.